sobre a Convenção Democrata e também a disputa eleitoral nos Estados Unidos, a gente conversa agora com Paulo Velasco, que é professor de Política Internacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Paulo, muito boa tarde para você. Bem-vindo à Hora News. Olá, muito boa tarde, Renata. É um prazer sempre conversar com vocês. Prazer é nosso. Eu quero começar ouvindo sua análise, Paulo, sobre o discurso de Kamala Harris depois de 4 dias de convenção democrata. Ela ainda não tinha sido testada dessa forma, né, num evento desse porte. Para você, Kamala Harris surpreendeu, passou na média, porque os discursos que vieram antes dela foram discursos muito empolgantes para o público, né? Como é que você acha que ela se saiu? Então, Renata, é um discurso mediano, dentro daquilo que se esperava, né? Não podemos dizer que é um discurso que tenha surpreendido muito, né? Nem na forma, nem tampouco no conteúdo, né? Ela concorreu com oradores melhores, né? Ou mais experientes, né? Como o casal Obama, por exemplo, o próprio casal Clinton, mas foi um discurso correto, podemos dizer, né? Ela tocou, né, em pontos, né, que são muito sensíveis, né, para os americanos, né? Como a questão das liberdades, né? Ela teve a coragem de abordar diretamente, né, o tema do aborto, né, que é um tema muito caro na sociedade americana, né, e houve um retrocesso importante, né, por conta de decisão controversa da Suprema Corte do país, né. Então ela disse justamente que em um governo, né, Kamala Harris, né, será enfatizada a lógica das liberdades e que ela tentará passar uma lei, inclusive, né, que garanta, né, nacionalmente o direito ao aborto, né. Ela tocou em temas que são sensíveis para a sua candidatura, né, são frágeis, né, para a candidatura dela, como a questão migratória. Ela teve a coragem de tocar nesse tema, né, que tem sido, né, um ponto de enorme insistência por parte do Donald Trump, né, a fragilidade da política migratória americana, o avanço da entrada de imigrantes ilegais, né, ela não fugiu desse assunto, embora seja um tema espinhoso, né, para sua candidatura, né, e disse que vai tentar justamente, né, lidar com o tema. Ela falou de questões também, né, de política externa, né, o tema Israel-Palestina, que também é um tema muito sensível. Então é um discurso correto, né, em que ela não fugiu dos temas espinhosos, ela se mostrou, né, mas eu não sei se é um discurso que por si só, né, tenha conseguido tocar, digamos assim, nos indecisos ou nos independentes, né? Acho que ela terá que fazer mais, né, para convencer os indecisos, né, a efetivamente saírem de casa para votar no dia 5 de novembro. Né? É um discurso correto, mediano, né, mas ela precisa de mais para eletrizar, né, esse grupo de eleitores que não são diretamente, né, democratas, não são aquela base mais fiel, né, que são fundamentais para que ela possa vencer o pleito no início de novembro. Paulo, pegando alguns pontos do discurso que você mencionou, um que chamou bastante atenção foi o tom que ela adotou quando falou do conflito em Gaza, né? Ela criticou os dois lados, mas não disse diretamente o que faria com o apoio militar americano. Esse cuidado todo é justamente porque esse é um dos temas que mais dividem os democratas? Sem dúvida, né? E vemos que na própria convenção, ali do lado de fora, né, do centro de convenção em Chicago, havia manifestantes, né, justamente criticando a postura do governo Biden, do qual ela faz parte como vice-presidente, né, nada menos que a número 2 da administração atual, né, criticando a postura norte-americana de apoio inequívoco a Israel, em um cenário, né, de 10 meses de guerra, né, em que vemos atrocidades sendo praticadas em Gaza contra os palestinos, né? Então é um tema muito difícil para ela, né, claro, né, porque isso é colocado na conta do governo Biden, né, do qual ela faz parte, né, e ela disse que, claro, né, os Estados Unidos em seu governo manterá o apoio. Ao mesmo tempo se mostrou preocupada, digamos assim, né, com a situação humanitária dos palestinos, né? Então, foi também, de novo, né, um posicionamento equilibrado ali, se colocando no meio, digamos assim, né, dos dois atores, né, mas sem mostrar efetivamente o que ela poderia fazer de novo, né? E acho que essa falta, né, de caracterização mais precisa, né, é parte justamente do fato de ser um tema muito delicado e muito polêmico, né? Se ela de repente trouxesse informações mais diretas ou precisas, poderia desagradar ainda mais, né, aqueles que acham que os Estados Unidos com o Biden, né, estão agindo errado, né, por não, né, condenarem de maneira mais decidida a postura de Israel, né? Então ela não quis se comprometer muito também com o que pôde fazer. A mesma coisa em relação ali, né, a outros temas, né, como a própria questão migratória, que ela disse que vai tentar, né, mexer nisso, mas também não precisou muito como isso poderá ser feito. No tema econômico também, a gente tem visto a Câmara falar do problema da inflação, né, que muitos colocam na conta do governo Biden, que conseguiu recuperar a economia, mas não conseguiu reduzir o custo de vida. Ela também não dá muitos detalhes de como poderá fazer isso, né? Enfim, então temos visto ainda uma Câmara, né, que assume posturas às vezes até populistas, podemos dizer, Renata, né, porque diz que vai resolver, mas não precisa exatamente como, né? Vamos ver como ela se comporta nas próximas semanas. E uma impressão também que ela está se encontrando ainda, né, Paulo? Ela falou algumas questões de política externa, como você mencionou,
mas ela só deu uma pincelada ali muito rapidamente em um dos pontos bem importantes para os Estados Unidos, que é como lidar com uma China expansionista em rápido crescimento. Por que você acredita que ela tenha adotado essa estratégia de não aprofundar muito nesse tema? Então, exatamente porque, do ponto de vista da política externa, né, a posição tradicional, né, do Partido Democrata, né, é uma posição, né, que diverge, né, muitas vezes da postura do Partido Republicano. Né? Ela não quer assumir um tom, né, que possa, de alguma maneira, prejudicar, né, a sua campanha e possa prejudicar a viabilidade da sua vitória no dia 5 de novembro. Né? Ao mesmo tempo que ela reconhece os desafios, né, que a China representa no mundo hoje, né, na economia norte-americana, né, especialmente para alguns setores, né, e o Trump explora muito isso desde a campanha dele em 2016, ela sabe ao mesmo tempo, né, que também não pode, né, assumir uma postura que não seja pragmática, né, e cuidadosa em relação à China, né, especialmente em um mundo mais fraturado, mais dividido, marcado por antagonismos. Né, então, certamente não compete à Câmara reproduzir, né, o discurso histriônico, né, do Trump em relação à China. Ela tem que ser mais cuidadosa, mais pragmática, né, e talvez até por conta disso ela não tenha trazido detalhes também, né, de como pretende posicionar os Estados Unidos nesse mundo, né, que é um mundo muito mais desafiador, né, podemos dizer, do que era há 10, 15 anos. Né? Temos um cenário de um mundo cada vez mais fraturado, marcado por divisões, antagonismos. As guerras são apenas um pequeno exemplo, né, desse cenário desafiador. Né? Eu acho que ela ainda também, né, você colocou muito bem, né, não sabe muito bem lidar, né, com esse tipo de questão. São questões muito sensíveis, né, não só para o Partido Democrata, né, mas para os Estados Unidos, né, como grande potência do mundo ocidental. Né, e precisará de tempo, de amadurecimento, né, talvez até já no cargo, né, para ver como lidar com isso de maneira diferente do que os antecessores fizeram, né, porque tanto o Biden quanto o Trump erraram no modo de lidar com a China, né, e não conseguiram conter o avanço, né, da importância da China na economia mundial, inclusive em países ocidentais. Logicamente, não é o momento dela se comprometer em um assunto como esse, né? Eu quero deixar um pouco de lado essa análise do conteúdo, dos temas, para falar com você um pouco sobre a construção do discurso dela mesmo. A gente viu ontem, na fala de Kamala Harris, uma intenção em simplificar a corrida presidencial dos Estados Unidos em duas oposições. É um discurso comparativo. Classe média versus bilionários, futuro versus passado. Esse comparativo funciona bem em discursos eleitorais, né? Você acredita que ele deva ser adotado aí de vez nessa nova fase da campanha presidencial? Eu acho que sim, até porque é o modo melhor, talvez, para lidar com o Donald Trump. Né? Os eleitores americanos médios, Renata, eles talvez não consigam alcançar, né, com discursos mais elaborados, mais refinados, né, com detalhes técnicos maiores, que ela poderia eventualmente até trazer, né, mas não interessa muito isso. Né? O Trump ele conseguiu, né, se colocar como uma figura política de enorme projeção, exatamente simplificando muito a sua retórica, né, tocando em pontos sensíveis, mas de maneira muito superficial e às vezes quase que infantil, né, ou até irresponsável. Por isso a gente fala muito da dimensão populista do Trump, improvisadas para questões muito complexas, né? Esse jogo, né, embora em pouco tempo aí, né, liderando a chapa democrata, e ela entende que esse é o caminho, né? Acho que ela foi muito bem orientada, talvez, né, por nomes de peso do Partido Democrata, que a melhor maneira de tentar neutralizar a influência do Trump é dessa forma, né, também com um discurso mais simples, mais direto, né, sem detalhar, sem recorrer a termos muito técnicos, né, muito refinados, porque isso certamente não é algo que possa ajudá-la, né, e pode confundir talvez até mais a cabeça, né, do eleitor médio americano. Né. Ela tem que buscar alcançar eleitores para além das metrópoles. Né. Nas metrópoles, o Partido Democrata, via de regra, já está muito bem consolidado. Ela tem que tentar roubar eleitores, por exemplo, né, do meio rural americano, né, da América profunda, né, e para esses, de fato, uma linguagem um pouco mais técnica, né, ou rebuscada, não funcionaria, né, por isso, né, vemos uma Câmara, né, sendo muito sintética, muito direta, né, muito superficial, às vezes quase que responsável na hora de tratar de alguns temas, né, mas isso me parece que é proposital e deve ser o tom da campanha, deve ser o tom também do debate, né, com o Donald Trump, vai ser por aí. Ô Paulo, a forma como ela se refere a Donald Trump também é uma forma construída, né? Ela sempre o apresenta como uma pessoa, um homem que não é sério, que não tem condições de assumir o cargo de presidente, desqualificando mesmo as condições mínimas dele para assumir o cargo. Lembra um pouco a estratégia que o próprio Donald Trump adotou para minar ali a candidatura de Joe Biden, né? Desqualificando as condições mínimas dele como candidato, né?
É isso, muito bem colocado, né? Na verdade, a própria escolha, né, do Tim Walz, né, como seu vice-presidente, também já reforça, né, essa estratégia, né? O Tim Walz, quando se refere ao Trump, se refere a ele como um esquisitão, né? Quer dizer, tentando caracterizar, né, o Trump, né, como justamente alguém que não integra o centro político, né? Alguém muito mais à direita na política americana, né? O que certamente, né, poderia convencer de alguma maneira, né, aqueles que estão mais ao centro, aqueles que são mais independentes, né, ou até os indecisos, né, a verem no Trump talvez algo um pouco ou diretamente não se identifiquem, né? Então ela tenta justamente criar, né, uma lógica quase que binária, né? Não vou nem dizer maniqueísta de bem contra mal, né, mas é separar, né, muito claramente, né, tudo aquilo em que a democracia se esquisita, mais bizarra, né, que certamente não reflete muito bem esses ideais, ou esses valores estão prezados, né, pelos americanos, pelo menos de um modo geral, né, e acho que esse tipo de estratégia, assim, né, talvez ela consiga penetrar, né, para além, né, do grupo que tradicionalmente apoia os democratas nas grandes cidades, né, é algo que a gente já tem identificado, né, nas últimas falas dele, a gente tem visto o Tim Walz insistindo muito nisso, né, ele não é de um estado tão decisivo, Minnesota não é a Pensilvânia, não é Michigan, não é Wisconsin, não é Arizona, né, mas ele representa essa América profunda, né, esse segmento, né, dos Estados Unidos rural, né, ali, isso pode fazer uma diferença, porque é uma linguagem, né, que tem que, de fato, ser usada pelos democratas nessa campanha, né, pegar esse eleitorado branco do meio rural americano, ali, especialmente no meio oeste, né, no Upper West, nos Estados Unidos, né, e acho que isso sim, né, ao mostrar essa diferença, né, nós representamos o que os Estados Unidos de fato são, né, desde a sua fundação, né, a democracia americana, né, presa pelos valores, né, pelas liberdades, né, e isso é algo que pode ter penetração no imaginário popular americano, nos eleitores norte-americanos, né? E o Trump como alguém esquisito, um pouco fora da curva, né? Colocando muito mais à direita, né? Do espectro político, e aí os democratas tentando chegar a esse centro, né? Que é quem efetivamente vai decidir as eleições, né? Porque os eleitores fiéis dos dois lados não vão decidir o pleito, né? Eles têm que tentar pegar aqueles que estão mais indecisos, que estão no meio, lembrando sempre obrigatório, né? Então é preciso seduzir esse eleitorado indeciso. Por isso, tanto esforço também para atingir os jovens, por exemplo. E, de um outro lado, a gente vê a campanha de Donald Trump, parece que ainda não encontrando o tom certo para atacar Kamala Harris, né? A gente vê os ataques muito mais voltados para Tim Walz, para o próprio Joe Biden, mas parece que os ataques voltados para a Kamala ali, a campanha de Donald Trump ainda não se encontrou muito bem. Na verdade, é uma campanha eleitoral cheia de pontos de virada, né? Em alguns momentos a gente acha que o resultado está muito pendendo para um lado e acontece alguma coisa e muda tudo. Então, ainda tem 2 meses pela frente aí, a gente vai ver muita coisa acontecer ainda, né? Paulo, quero te agradecer mais uma vez pela participação. Sempre bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada e uma ótima tarde para você. Obrigado, Renata. É sempre ótimo conversar com vocês aí na Record News. Um abraço, bom fim de semana. Até a próxima.